Quero contar para vocês que eu já estou começando a ficar com saudade. Está sendo difícil. Eu estou aqui em São Paulo desde fevereiro. Para quem não me conhece, né? Eu sou a Ilana, eu vim lá do interior da Bahia. Eu estou fazendo missão pela Jocum, Jovens com uma Missão. Passei uma temporada lá em Minas Gerais, em Contagem. Fui ano passado para a Ucrânia, para a Polônia, e vim passar esse ano aqui para fazer um treinamento de tradução da Bíblia. E, a partir do dia 9 de janeiro do ano que vem, eu estou indo para a Ásia, para uma região da Ásia Central, que eu não posso falar aqui, porque o culto está sendo transmitido. Mas, se você quiser, depois a gente conversa, tá? Eu não estou indo sozinha. Aí tem pessoas que perguntam, né? Você está doida? Como é que você vai para lá, sozinha, solteira? Eu estou indo com uma equipe. Então, existem homens e mulheres de Deus que estão dispondo a sua vida para fazer Jesus conhecido lá. E a gente recebeu um convite há 3 semanas atrás para a gente passar antes em um outro país, porque eles estão deslocando 15 pessoas que querem traduzir a Bíblia para o seu próprio idioma. Dessa equipe, são 5 idiomas que a gente vai começar um projeto de tradução. 3 delas não têm nada, nenhum versículo. As outras têm um livro, têm algum capítulo, mas 3 nunca ouviram de Jesus na sua própria língua. E esses irmãos, eles estão saindo de um lugar que tem muita neve, no pé da montanha, descendo para uma região mais tranquila da gente fazer a tradução, e a gente vai passar 2 semanas com eles. Então, vai ser assim um trabalho... Eu nem sei descrever o que é isso, meus irmãos. É uma coisa que eu nunca imaginei estar vivendo, mas eu preciso de vocês para orarem, porque a guerra é grande, a guerra é gigante, não somente conosco, mas com eles também, as famílias deles. Eles estão em situação de perseguição. A gente vai para lá, traduz um momento, depois sai, mas eles permanecem. Então, eu queria contar com as orações de vocês também. Então, daqui a um mês, eu estou indo para a Bahia, me despedir dos meus familiares, passar o Natal com eles. Depois eu retorno e vou passar essa temporada de 2 anos fora, né? E aí eu pensei, o que falar com vocês hoje? Comecei a orar sobre isso, né? Senhor, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? E o Senhor, há algum tempo, está me falando sobre tesouro. Por isso que eu trouxe um tesouro, que eu sou professora também e eu gosto da didática, então eu fico trazendo essas coisas para cá. E eu fiquei me perguntando, Senhor, qual é o seu tesouro? O que é precioso para o Senhor? O que o Senhor põe no seu coração? Assim, onde está essa riqueza que o Senhor tem? E aí a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas eu queria trazer para vocês o que é esse tesouro de Deus. E, para isso, a gente vai ler um texto, que ele é conhecido como o texto dos dízimos e das ofertas, mas aqui a gente vai ler numa outra perspectiva. E eu quero ler com vocês Malaquias 3. Olha lá, Malaquias 3, a partir do verso 11. E aí a gente vai conversar, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai falar conosco, porque essa é a palavra dele. Eu acho que tem a referência no próximo slide, por favor. Mas a gente tem aí, Malaquias 3, do versículo 11 ao 18. Amém? Diz assim: por vocês repreenderei a praga devoradora, para que não destrua os frutos da terra, nem as videiras se tornem estéreis nos campos, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão bem-aventurados, porque a terra de vocês será agradável, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos bem-aventurados os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, quanto escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na presença dele, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe serve. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve
a Deus e os que não lhe servem. Amém? Quero fazer uma oração rápida. Senhor, esta é a sua palavra. E como espada de dois gumes, nós pedimos que ela penetre o nosso coração nessa manhã, Jesus. Nos divida, Senhor, e nos faça viver uma vida semelhante a Ti. Uma vida de humildade, de mansidão, uma vida que tem valores, Senhor, não terrenos, mas valores eternos, e que valoriza aquilo que é eterno, Senhor. Nós te agradecemos por essa palavra e queremos ouvir a sua voz nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vou pegar aqui minha colinha. O que é esse texto? Esse texto ele tem um contexto. Todo texto tem um contexto por trás dele. E a gente está vendo aqui o profeta Malaquias escrevendo para o povo judeu. Esse povo tinha acabado de voltar do exílio. Vocês lembram da história? O povo passou 70 anos no exílio babilônico. Mas depois o Senhor já tinha prometido, eu vou reunir de volta um remanescente. Eu vou trazer vocês de volta para Jerusalém. E esse povo volta para Jerusalém, o templo está destruído, está tudo, muro derrubado, só pobreza. E o Senhor começa a reconstruir do chão, lá do pó, a honra do povo de Israel, a santidade do povo de Israel, o amor do povo de Israel. E nesse momento eles constroem novamente o templo, eles reconstroem os muros, e aí o povo começa a endurecer o coração de novo. O povo começa a reclamar, dizer, cadê o Messias? Disseram que iam nos libertar, que viria um rei da linhagem de Davi que iria reinar sobre nós. A gente ainda está sob o domínio das pessoas, a gente ainda paga imposto, a gente ainda está aqui sofrendo, trabalhando, morrendo. Cadê esse rei que o Senhor prometeu? E aí, nesse momento, o Senhor fala, calma, no dia em que eu agir, vocês vão ver o que vai acontecer. Mas antes disso, a gente precisa pensar um pouco sobre o povo escolhido de Deus, o povo que o Senhor escolheu na terra para mostrar a glória dele, o povo de Israel. Eles foram levados para o cativeiro? Como assim, aqueles que o Senhor disse, esse aqui é a menina dos meus olhos? Esse é o meu povo escolhido. Como é que eles foram parar no exílio? Como é que eles foram parar nessa condição subjugada, humilhados? Como foi que eles saíram de lá, de cima para cá, para baixo, debaixo dos pés dos dominadores? E aí tem uma história por trás, e é essa história que eu quero recapitular com vocês. E ela começa, você pode passar o slide, num homem chamado Abrão. Esse homem, ele não tinha nada de especial. Ele era um homem comum, de Ur dos Caldeus, ele era um homem pagão, adorava a deuses estranhos, talvez sacrificava a esses deuses. E o Senhor chamou ele um dia e disse, Abraão, eu quero fazer uma aliança com você. Você ande diante de mim e seja perfeito. Isso é poderoso, meus irmãos, andar e ser perfeito é difícil. Mas o Senhor está chamando, Abraão, ande comigo. E eu vou fazer uma aliança com você, e não somente com você, mas com a sua geração. Você vai ser pai de muitas nações. Por meio de você, eu vou abençoar todos os povos da terra. Os seus filhos vão ser tão grandes, a sua geração vai ser tão grande quanto as estrelas do céu. Abraão assim, eu não posso ter filho. Como assim? Minha esposa é estéril. E o Senhor, Abraão, confie em mim. Eu vou fazer de você uma bênção. Então, ande comigo e seja perfeito. E o Senhor começa a provar o coração de Abraão. A gente viu hoje com Paulinho no estudo. As provações, elas não são ruins. No momento são, né? Dói demais. Mas elas produzem um peso de glória eterno. E o Senhor começa a provar Abraão, diz para ele, depois que ele tem o filho Isaque, o filho da promessa, ele fala, me entregue o seu filho. O Senhor estava vendo onde estava a fé dele. E Abraão sobe o Monte Moriá, coloca o menino sobre a lenha. Na hora que ele vai descer a faca sobre o menino, o anjo aparece e fala, para, Abraão, o Senhor proveu um cordeiro. Para, não precisa matar. O Senhor já proveu um inocente que vai morrer no lugar dele. E o Senhor começa a mostrar ao longo da história que ele estava comprometido com a aliança dele. E ele faz a mesma promessa para Isaque, depois para o seu filho Jacó. E Jacó vira Israel, que quer dizer príncipe de Deus.
E aquele Israel, ele vai dar origem a 12 filhos. Esses 12 filhos que têm aquela terra prometida, Canaã, mas ainda não estão lá nela, eles têm essa promessa de herdá-la, mas vem uma fome sobre toda a terra. E eles são levados para o Egito. No Egito, eles passam 430 anos. No início, eles eram livres, mas depois, porque eles cresceram demais, o faraó falou, eles vão ser os nossos escravos. E aí começa escravidão, escravidão, escravidão. Vocês acham que eles estavam lembrando do Deus dos antepassados? Que nada, eles já tinham se desviado. Mas alguém lembrou e começou, Senhor, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, lembre-se de nós na nossa aflição. Passaram-se 400 anos, mas nós ainda cremos na sua libertação. E o Senhor levantou um homem, Moisés. Moisés é aquele que foi tirado da água. E ele libertou o povo de Israel. O Senhor mostrou sinais e maravilhas no Egito e arrancou eles do Egito, para que todos vissem que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus da terra prometida, é o único Deus verdadeiro. Você pode passar o slide, porque o Senhor vai fazer uma outra aliança. Quando aquele tanto de gente, eram já milhões de pessoas, era estimado 4 milhões de pessoas saindo do Egito, imagina isso. 1 milhão só de homens, ainda tinha criança, mulheres. E aí, quando eles chegam no pé do Monte Sinai, já tinha aberto o Mar Vermelho, já tinha mostrado o poder dele, o Senhor desce sobre o monte. A presença gloriosa do Senhor desce e o chão treme, o fogo sobe, uma voz aparece que todo mundo não se aguenta. E o Senhor diz assim, eu quero fazer uma aliança com vocês. E ele começa dizendo, não tenham outros deuses diante de mim. Eu sou o único Deus de vocês. Sejam santos, porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Obedeçam a todas as leis que o meu servo Moisés ensinou para vocês e sigam-nas. Ele diz isso em Levítico. A aliança que Deus fez com o povo foi dizendo a eles, vocês são meu tesouro, não larguem de mim, não me abandonem, porque se vocês me deixarem, maldições vão vir sobre vocês. Então, se apeguem a mim, porque eu estou segurando vocês pela mão. E o Senhor está conduzindo eles naquele deserto para eles entrarem na terra prometida. Mas o povo se desvia. Agora eu fico me perguntando por que é essa terra prometida? Vocês já se perguntaram sobre isso? Pode passar o slide. Essa terra prometida é um lugar estratégico. Deus nunca faz nada por acaso. Não sei se vocês já perceberam, mas na vida de vocês deve ter sido assim, porque na minha é também. Nada é por acaso. Até aquilo que eu acho que deu errado, lá na frente eu vou aprender uma lição com isso. Ou aprendo na hora mesmo. Mas a região de Israel, a terra que o Senhor prometeu, ela fica aqui, ó, em Canaã, onde o Senhor mandou eles conquistarem. E essa região é uma região chave no mundo. Por quê? É a região que liga os 3 continentes, o continente africano, o continente asiático e o continente europeu. Então, aqui dá para você ver mais ou menos, isso aqui é a Rota da Seda na época, né? O pessoal saía daqui do Egito, ia para a Europa, conseguia ir para todos esses territórios, ia aqui por todas as regiões da Ásia, e essa rota de terra era uma rota muito disputada por todos os povos. Eles queriam essa região de Canaã, porque eles queriam lucrar com isso. Eles queriam uma rota de comércio. E aí todos os mercadores saíam, iam para cá, subia, descia, iam para o lado, iam para o outro. Mas por que Deus queria essa terra? Deus tinha um plano excelente, desde o princípio, de redimir todos os povos. E ele escolhe o lugar em que a notícia sobre o Salvador vai correr o mundo inteiro. Essa notícia precisa estar no ponto central, no centro da terra, para que quando todos os povos passarem por ela, eles vão passar dizendo, morreu um homem. Ele era um galileu. Ele veio de Belém e ele morreu como um homem inocente, mas ele salvou todos aqueles por quem ele morreu e que se arrependeram e acreditaram nele. Essa região é estratégica,
Por isso que o Senhor disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. É esse o motivo de Canaã ser a terra prometida, ser a terra escolhida. Não é simplesmente o fato de manar leite e mel. É o Senhor dizendo: eu quero abençoar todos os povos a partir de vocês. E aí nós temos, meus irmãos, antes deles conquistarem essa terra, eles estavam saindo do Egito, o Senhor diz para eles: olha, vocês vão subir em 2 montes. Metade das tribos vai subir no Monte Gerizim e vai proferir bênçãos, dizendo: nós seremos obedientes, nós herdaremos a terra, o Senhor estará conosco, o nosso reino, a nossa geração será eterna. Mas no outro monte, no Monte Ebal, vai estar metade das tribos lançando maldições, dizendo: se abandonarmos o nosso Deus, Ele nos deixará. Se abandonarmos o nosso Deus e seguirmos outros deuses, nós seremos perseguidos. O Senhor já tinha mostrado tudo isso. E a santidade era realmente algo que o Senhor não abria mão. A santidade do Senhor é um compromisso que Ele tem com Ele mesmo. Ele é santo. Ele não consegue ser outra coisa a não ser santo. Essa é a essência dele. E aí aquele povo, ele foi levado anos depois para o exílio, lá na Babilônia, porque eles abandonaram a santidade. Porque eles disseram: nós preferimos os outros deuses e não você. Eles foram levados cativos. Por que ser santo? Por que isso é tão importante para Deus? Quem caminha com Deus não pode caminhar em pecado. Simplesmente porque Deus e o pecado não se unem. Não dá para caminhar junto, não dá para se misturar. E quando Deus ele chama esse homem Moisés, e ele manda ele escrever naquelas tábuas da aliança, aquelas tábuas de pedra, os 10 mandamentos, a lei do Senhor, um tabernáculo onde a presença gloriosa de Deus viria, e eles todos os dias sacrificariam para o Senhor para cobrirem aquele pecado, o Senhor estava mostrando para eles: a santidade não pode ser negociada. Vocês não podem andar como os outros povos. Olha ao seu redor, Israel. Olha como é que os outros povos são. Eles matam até mesmo os seus filhos. Eles adulteram, eles se prostituem, eles matam por nada. E o Senhor em toda a lei está dizendo: olha para o outro como seu irmão. Não, nem queira ter o que o seu irmão tem. Nem anseie por isso no seu coração. Para com isso, você já tem tudo que você precisa, você tem a Deus. E ele começa a dar uma lei, que às vezes a gente olha para a lei como um monte de impedimento, né? Mas a lei é o Senhor dizendo: viva com a santidade que o seu Deus tem. Viva e seja um homem perfeito diante do seu Deus. Ame o seu irmão como você ama você mesmo. Ame a Deus com todas as forças que você tem. Se afaste do mal para andar comigo. Eu sou um Deus santo e você precisa ser um Deus santo também. E isso, meus irmãos, não era simplesmente para andar com Deus, mas era o Senhor dando um espelho para os outros povos. O Senhor nunca rejeitou as outras nações. Na verdade, ele dizia que Israel seja um espelho. Que quando os outros povos virem vocês, virem a santidade com que vocês vivem, virem o amor que vocês têm uns pelos outros e por Deus, eles vão vir. Eles vão se achegar e que venham mesmo. Que venham, se arrependam, façam parte do povo, sejam um com vocês. Era um catalisador, era um negócio que vinha, que uma força centrípeta. Era: venha, se achegue, venha mais, chegue perto. O Senhor nunca os expulsou, era um grande convite para eles se aproximarem. Mas aquele povo, se fossem só eles, né? Eles queriam algo mais. Eles queriam se parecer com os outros povos. Eles ansiavam em ter o que os outros povos tinham. Então, em determinado período, eles começaram a pedir: queremos um rei. Assim como os outros povos têm reis que lutam as guerras deles, que dominam, nós também queremos um rei. E o Senhor deu rei para eles. E aí veio o rei Saul, que era um rei muito ruim. Depois veio o rei Davi, que era um rei segundo o coração de Deus.
E foi na linhagem de Davi que o Senhor fez uma outra aliança. E o Senhor disse para Davi: o seu reino será um reino eterno. E virá um descendente seu, que ele reinará para sempre. Ele vai estar para sempre no trono de Israel. Essa promessa ficou guardada no coração do povo, bem guardadinha. Eles queriam um rei que acabasse com todos os dominadores e reinasse eternamente. Mas o profeta Isaías, ele dizia o seguinte, lá em Isaías 49, acho que eu botei uma referência aí. Isaías 49, 6. Isaías, ele era um profeta messiânico, então ele profetizava sobre esse rei. Mesmo antes lá do exílio, ele já profetizava que viria um rei da linhagem do rei Davi que reinaria para sempre. E ele diz: é coisa pequena demais para você ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Eu não sei se vocês estão entendendo esse versículo. Ele está falando o seguinte sobre o rei que virá. É muito pequeno para esse rei que eu estou chamando restaurar só Israel. É coisa pouca para ele. Ele vai restaurar toda a terra. Ele vai restaurar até os confins. Ele vai restaurar todos os povos. A minha aliança não vai ser só com Israel. A minha aliança vai ser com todos aqueles que se arrependem. Ele já está mostrando que a redenção dele é para todo aquele que crê. E que Israel tinha aquela aliança, mas aquela aliança não parava em Israel. Ela crescia, expandia, aumentava muito mais. Jesus, ele não veio só para restaurar este povo da descendência de Abraão. Ele veio restaurar aqueles que foram adotados pelo sangue da nova aliança. É isso que a gente faz quando a gente toma a ceia. O sangue da nova aliança com o qual nós fomos comprados. E Jesus, ele está falando sobre você aqui. Isaías, ele está profetizando sobre o seu Salvador, o seu restaurador. Essa salvação, ela não é somente para Israel, ela é para muçulmanos, ela é para brasileiros, ela é para norte-americanos, ela é para asiáticos, ela é para os africanos, ela é para todas as pessoas, ela é para todos. E essa restauração que Jesus prometeu, ela precisa ser anunciada. Os profetas falavam dela. E nós precisamos também anunciar quem é esse rei. Quem é esse rei que foi prometido àquele pequeno povo, que agora é um grande povo, mas já foi diminuído e cresceu e vive nessa perseguição constante. E aí eu quero voltar com vocês no texto. Dei um contexto gigantesco, espero que vocês não tenham se perdido. Mas eu quero voltar para vocês nesse texto que a gente está lendo aqui. Esse texto, o povo tinha acabado de retornar do exílio. Eles estavam humilhados, estavam tristes, foram tão perseguidos, tão machucados. Levaram os príncipes deles lá para a Babilônia. Muitos deles viraram eunucos. Eles acabaram com a raça de Israel. Acabaram. Eles estavam assim: Senhor, nós não temos mais nada. Nem o templo a gente não tem mais, não tem nem como adorar o Senhor, porque a gente precisa fazer o sacrifício, mas não tem altar. Mas o Senhor já tinha dito por meio de Isaías: eu vou trazer vocês de volta. Eu tenho uma aliança com vocês, e por mais que vocês tenham quebrado, a minha aliança é eterna. Eu não desisti de vocês. E o Senhor manda de volta. Vem Zorobabel, reconstrói o altar, reconstrói o templo. Vem Esdras, pega a lei e lê para o povo não sabia mais nem o que era ler a Bíblia. Ele lê a Bíblia para o povo, celebra a Páscoa, relembra: olha, a aliança do Senhor é essa aqui. Vamos nos consagrar mais uma vez, vamos viver em santidade. Aí vem Neemias reconstrói os muros ao redor da cidade, e aí eles começam assim: a gente não pode dar um passo em falso, senão o Senhor vai nos abandonar e a gente vai voltar para o exílio. Então, eles começam a obedecer por medo. Ele já não é aquele... É um temor meio assim, a gente vai ser castigado. E aí, ele começa a perguntar: mas cadê o Messias? Vocês não vinham dizendo do Rei Eterno? Cadê o Messias?
Porque a gente ainda está sob o domínio da Pérsia. Ciro mandou eles de volta, depois vieram vários outros, mas ainda estamos pagando imposto, ainda estamos gastando. E a gente não tem um rei. Cadê o rei? E eles achavam que iam voltar do exílio, já ia subir um rei lá, ia dominar tudo, ia acabar com todos os povos, e eles iam reinar assim. Agora estamos confortáveis, somos o povo escolhido de Deus. E nada desse rei chegar. Nada desse rei chegar. E aí o povo começa a fazer o quê? Sonegar dízimos e ofertas. Eles começam a dizer, já que esse rei não chega, vou começar a guardar. Então não vou dar mais dinheiro para a igreja. Fica lá o templo, não vou mais, não vou manter mais os sacrifícios, eu vou guardar meu dinheiro porque eu estou me protegendo. Vai que levanta um outro império pior do que a Pérsia, acaba com a gente. Então eles começam a guardar. E não dá aquilo que o Senhor tinha colocado na lei, dizendo, mantenham o sacrifício, sustentem os levitas. Os levitas, eles trabalham para o Senhor todos os dias do ano. Eles precisam dessas ofertas para se manterem. E aí os levitas não têm mais oferta, não tem mais nem a farinha que eles recebiam, nem os animais que eles recebiam. Eles começam a voltar a trabalhar. E aí a adoração ao templo, no templo começou a parar. E aí o Senhor pega eles. O profeta Malaquias chega para eles e fala assim, tragam os dízimos e as ofertas. Não porque eu preciso delas, mas para que haja mantimento na minha casa e para que os seus celeiros transbordem. Porque sou eu que abro as comportas do céu. Sou eu que derramo a bênção sobre a sua casa. Então, se você me ama e confia em mim, obedeça a lei. Obedeça a Escritura. Obedeça, meu filho. E aí o povo começa, mas vai vir praga, mas vai vir não sei o quê. E no versículo 11 ele vai dizer assim, olha lá o versículo 11, eu vou repreender a praga devoradora, para que não destrua os frutos na terra, nem as videiras se tornem estéreis nos campos. Então todas as nações vão olhar para vocês e vão chamar vocês de bem-aventurados, porque a terra de vocês será agradável. Então o povo está tentando se proteger e o Senhor fala assim, calma, eu protejo vocês. O papel de vocês é obedecer. Vocês obedecem, eu vejo o coração de vocês, que confia em mim, confia no Pai de vocês, e eu abençoo a terra de vocês. Mas o povo olha para Deus, e o versículo 14 é terrível para mim, porque eu me vejo nesse versículo. O versículo 14, eles falam para Deus, é inútil servir você. É inútil servir a Deus. O que nós ganhamos quando obedecemos ao Senhor? O que a gente ganha em ficar chorando atrás do Senhor, se lamentando diante do Senhor dos Exércitos? A gente considera melhor quem está no mundo. Eu acho que é muito mais bem-aventurado, isso está escrito, tá? Muito mais bem-aventurados são os arrogantes. Eles prosperam. Eles fazem o mal e ficam ilesos do Senhor. O que a gente ganha servindo a Deus? O que a gente ganha sendo santo? Meus irmãos, quantas vezes eu já não pensei isso? Quantas vezes eu não já olhei meu colega que fez escola comigo e hoje está lá fez a sua faculdade, está lá ganhando sei lá quantos mil, viajando aí pelo mundo inteiro, pelo Brasil todo, e eu várias vezes já pensei assim, meu Deus, eu trabalho tanto, eu não ganho nada com isso. Estou aqui de dezembro a dezembro, não saio, não vou nem na praia. O que eu ganho com isso? Irmãos, nosso coração, ele é... Nossa, meu Deus do céu. E o povo, ele se esquece da aliança de santidade com o Senhor. E é a mesma coisa do povo que saiu do Egito, dizendo assim, a gente preferia morrer no Egito, lá tinha cebolas, lá tinha carne, aqui o Senhor só nos dá esse maná. A gente odeia esse maná. Quantas vezes nós olhamos para o ímpio que prospera e nós queremos a vida dele? E aqui está o nosso tesouro. Esse é o nosso problema maior. O que a gente quer tanto? O que a gente anseia tanto isso?
Por que é tão importante para nós termos? Ganharmos, acumularmos. A melhor roupa, o melhor tênis, a melhor viagem, o melhor emprego, a melhor proposta. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso tesouro? Cadê? Onde está? O que a gente anseia é o nosso tesouro. Aquilo que a gente mais quer é o nosso tesouro. E muitas vezes nós queremos muito, e eu também, eu quero muito coisas dessa terra. Ao ponto de ficar horas preocupada. Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou comprar a bota da neve que eu preciso para ir para onde eu vou? E passei horas assim no site procurando a melhor bota. E barata. Mas é algo que fala muito ao nosso coração. Eu já fui tentada muitas vezes a não dar o dízimo. E eu não estou falando aqui sobre dízimos e ofertas. Aqui a igreja ela tem, dentro da doutrina da igreja, vocês sabem o que é isso. Mas o que é esse dízimo? O Senhor não está pedindo para você entregar todo o seu salário. O Senhor está pedindo para você provar sua fé. Dizendo assim, meu filho, você consegue me dar 10% e viver com 90%? E depender 100% de mim? E eu, muitas vezes, eu sou tentada a não dar o meu dízimo. Muitas vezes. Eu vivo de ofertas, meus irmãos. Mas se você me dá R$10, R$1, ele é do Senhor, ele não é meu. E às vezes eu estou precisando para pagar a conta, mas eu deixo de pagar a conta e falo assim, Senhor, me ajuda. O Senhor sabe o que eu preciso. Se precisar dividir a fatura do cartão e pagar em 3 vezes, eu pago. Mas, Senhor, não me deixe amar mais o dinheiro do que amar o Senhor. Não me deixe me apegar à segurança que o dinheiro dá. Jesus ele não fez comparação com nenhuma outra entidade, a não ser com Mamon. Ele falou assim, uma pessoa não pode servir a 2 senhores, porque senão ele vai amar um e odiar o outro. Então, não amem o dinheiro. Parem com essa, como os outros, os ímpios, ficam aí atrás de dinheiro, procurando dinheiro. O Pai de vocês cuida de vocês, nunca faltou nada. Se Ele veste os lírios do campo, se todos os dias Ele dá alimento aos pássaros, quantos pássaros vale por você? Não tem comparação, Ele entregou o Filho dEle por você, como Ele não cuidaria de você. Mas é algo que o nosso coração busca. O nosso coração está atrás de ter muitos recursos. E de reclamar ao Senhor. E de tentar se proteger contra essas pragas que podem chegar. E aí Malaquias vai lembrar o povo, dizendo assim, olha, o Senhor está fazendo uma aliança com vocês, de que as pragas não vão chegar às suas colheitas. Se o Senhor não guardar os seus bens, de que vale reter? Jesus ele vai falar em uma parábola de um homem que juntou muito dinheiro numa casa. E aí ele falou assim, como é que eu posso gastar esse dinheiro? Como é que eu posso investir esse dinheiro? E ele olhou para esse homem e falou assim, louco, essa noite te pedirão a tua alma, o que você tem para entregar? O dinheiro não pode ser o nosso tesouro. Não pode, não deve ser. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Isso está lá em Mateus 6:21. Aquele povo lá, saído do exílio, eles estavam preocupados em acumular tesouros na terra. Ter fartura, riqueza, conforto, liberdade. Mas é para esse povo que o Senhor promete uma coisa maravilhosa. Uma coisa que ninguém nem estaria, pensando que viria. Mas ele fala assim no versículo 17. No dia em que eu agir. Meus irmãos, isso aqui é importante. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão para mim o meu tesouro pessoal. Deus está dizendo, no dia em que não são vocês não, calma. No dia em que eu agir, vocês serão o meu tesouro. Vocês serão para mim como um filho que obedece. Eu terei compaixão de vocês como um pai tem de um filho que lhe obedece e lhe ama. Cristo já agiu.
Ele já cumpriu essa palavra. Ele falou, no dia em que eu agi, ele já agiu. Ele já fez. E ele já nos resgatou e olha para nós não mais como essas pessoas que estavam em busca das riquezas. Ele está olhando para nós como um pai olha para um filho que lhe obedece, que lhe ama. O tesouro de Deus, que deveria ser o nosso tesouro, qual é esse tesouro do Senhor? E aí eu queria abrir esse tesouro com vocês, porque se isso não for o nosso tesouro, tem algo de errado com o nosso coração. Porque se é o bem mais precioso de Deus, como não poderia ser o nosso? E o tesouro de Deus está aqui, ó. O que está escrito aqui? Povos, tribos, línguas, nações. Esse é o tesouro de Deus. Ele diz, no dia em que eu agir, eles serão o meu tesouro. O meu tesouro pessoal. É meu. Pertence a mim. Eu pago por eles. Eu morro no lugar deles. Eu compro eles. Hoje de manhã nós vimos junto com Paulo em Romanos. Se por meio da morte dele, nós fomos salvos, o que nós ganharemos por meio da sua vida? Nós seremos amigos de Deus, parte da família santa de Deus. Os povos são o tesouro pessoal do Senhor. Nós somos o tesouro dele. Mas existe muita gente para sentar nessa mesa. Tem muita gente que não sabe quem Jesus é. Tem muita gente que não sabe que ele veio, que ele já agiu. Esse aqui deveria ser o nosso tesouro. Essas deveriam ser as nossas orações pela manhã, à noite, à tarde, dizendo, Jesus, o Senhor é digno de receber o seu tesouro. O Senhor é digno de receber povos. O Senhor é digno de receber nações. O Senhor pagou pelo preço de cada um deles. Então, Senhor, levante trabalhadores. Senhor, faça de mim uma trabalhadora. Senhor, me ajude a falar sobre quem o Senhor é no meu trabalho, na feira, na rua, na praça, no ônibus, no metrô. Me ajude a ser uma testemunha viva disso que o Senhor fez. O tesouro de Deus são pessoas. Por que pessoas não são o nosso tesouro? Por que a gente olha tanto para dentro, se Deus está olhando para o todo, para o mundo inteiro, dizendo, começou aqui, mas vai para os confins da terra. Isso vai para todos os povos. Ele é o nosso bem mais precioso, meus irmãos. Mas em segundo lugar, o segundo mandamento está lá. Ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. Então, vamos viver isso aqui de fato. Que o nosso tesouro do nosso coração seja amar a Deus sobre todas as coisas e amar aqueles a quem o Senhor ama. Aqueles a quem o Senhor se entregou quando ainda eram pecadores. Ele amou eles e se entregou por eles.